já sentiu muita preguiça na hora de estudar pro vestibulinho da ETEC? Se a sua resposta for sim, saiba que você não está sozinho nesse barco. O que mais acontece é que muitas pessoas que querem passar na ETEC sentem preguiça de vez em quando nos estudos e não sabem o que elas podem fazer. E na verdade, muitas dessas pessoas estão tropeçando em alguns fatores que fazem com que elas tenham ainda mais preguiça. Meu nome é Lilian Cruz, eu sou especialista no vestibulinho da ETEC e hoje eu vim contar pra você quais são 5 desses fatores, os grandes vilões que fazem com que você tenha ainda mais preguiça de estudar e não consiga se preparar para o vestibulinho. Então vem comigo se você quiser saber quais são eles. Oi vestibulindo, tudo bem com você? Eu espero que sim. Se essa é a tua primeira vez por aqui, já quero te dar as boas-vindas ao maior canal que existe para quem quer passar na ETEC. Aqui na internet eu sou conhecida como a fada dos vestibulindos, justamente porque aqui eu falo sobre o vestibulinho da ETEC e ajudo você a conquistar a tua aprovação na ETEC. Então aqui no canal você encontra vídeos sobre estratégia de estudos, sobre o próprio vestibulinho para você entender como ele funciona, videoaulas ensinando para você o conteúdo que você deve saber, resoluções de questões e assim por diante. E hoje vamos falar sobre uma vilãzinha na vida de quem quer passar na ETEC, que é a famosa preguiça. Eu vejo muitas pessoas falando que são preguiçosas, usando a preguiça como se fosse parte delas. Então tem gente que pensa que a preguiça já está enraizada nas células, quando na verdade não é bem assim que as coisas funcionam. Inclusive, eis uma boa notícia pra você. Você não nasceu preguiçoso e você não é uma pessoa preguiçosa. O que acontece é que você, assim como todo mundo, tem momentos de preguiça. A preguiça não é uma fase da vida, sabe? A pessoa não é sempre preguiçosa durante 2 anos, 3 anos, 10 anos. Em alguns momentos específicos, para fazer algumas atividades específicas, você tem preguiça. Essa preguiça é como se fosse uma falta de energia, digamos assim, para aquele tipo específico de atividade. Já reparou que às vezes você tem preguiça de estudar uma matéria que é até simples, mas consegue fazer algo muito mais difícil? Por exemplo, tá com muita preguiça de estudar, mas consegue assistir a um filme inteiro de 3 horas em outro idioma? Ou então tá com muita preguiça de estudar, mas consegue fazer um desenho perfeito que você poderia colocar num quadro e todo mundo iria comprar? Então, justamente pelo fato de que a sua energia não está direcionada pro estudo, porque é uma coisa que o seu cérebro entende como uma dificuldade, digamos assim, mas está direcionada para outras coisas. E muitas vezes, sem perceber, quase todo estudante comete um dos 5 fatores que eu vim contar aqui, que acabam intensificando a preguiça. Ou seja, algumas atitudes que quase todo mundo tem, inclusive eu já tive algumas delas, que impedem muitas pessoas de estudarem para o vestibulinho da ETEC, para provas da escola, para qualquer coisa, pelo fato de que são coisas que aumentam a preguiça. Então a preguiça, pelo fato de não ser uma fase da vida, pelo fato de ser um comportamento, sabe, um estado momentâneo, digamos assim, pode intensificar em alguns momentos de acordo com o que você faz. Então, assim como tem atitudes que diminuem a preguiça, tem atitudes que aumentam a preguiça. E eu vim te contar quais são, então, aquelas atitudes bem do mal mesmo, que aumentam muito a tua preguiça e você nem percebe que elas estão ali escondidinhas, porque elas parecem completamente inofensivas. Então, até anota algumas delas, porque eu tenho certeza que você já cometeu pelo menos uma das que eu vou citar aqui pra você ao longo desse vídeo. O nosso primeiro gatilho da preguiça é uma coisa que, se você nunca fez, você com certeza conhece alguém que já fez e que está combinadinho com uma outra vilã que existe nos estudos, uma que é muito temida, detestada, odiada e muito falada, que é a procrastinação. Inclusive, se você não sabe o que é procrastinação, se você procrastina, se você acha que não procrastina, mas no fundo está aí cometendo uns deslizes do tipo adiar compromissos, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre procrastinação, como se livrar dela, como identificar se você procrastina ou não. Por isso eu recomendo fortemente que veja depois. Vou deixar linkado aqui em cima, porque a procrastinação é uma grande amiga da preguiça. Elas andam sempre juntinhas, de mãos dadas muitas vezes. Então, quando você procrastina, a tendência é que você tenha ainda mais preguiça, sabe? Então depois veja o vídeo sobre esse assunto, porque ele com certeza vai ajudar você a passar no vestibulinho da ETEC. Bom, agora vamos então descobrir qual é esse primeiro gatilho da preguiça, que eu sei que você quer tanto saber se você pratica ou não isso, que é o simples fato de você deixar a matéria mais difícil ou a mais chata, a que você menos gosta, a mais cansativa, aquela que você não gosta mesmo, sabe? Aquela que não é tranquila pra você, pro teu pior momento do dia.
Então, tudo acontece mais ou menos assim. Você acorda, vai à escola, quando volta você almoça, conta sobre o seu dia na escola, depois fica conversando com sua amiga no WhatsApp, vai assistir a uma série, vê um clipe da sua banda favorita, só coisas que você gosta de fazer. Depois você até sai, vai passear na praia ou vai ao shopping, enfim. Quando você volta, você pensa: tenho lição de casa de 2 matérias, uma que eu gosto e uma que eu não gosto. Vou fazer primeiro a lição de casa da matéria que eu mais gosto. Então você faz mais uma coisa que é relativamente fácil pro seu cérebro, ainda que seja um dever de casa, é de uma coisa que você gosta, então é muito mais tranquilo do que aquela matéria que você odeia. Depois faz mais alguma coisa que você gosta muito, por exemplo, conversar com a sua irmã mais nova, enfim, ou então ficar nas redes sociais discutindo alguma coisa em relação à sua celebridade favorita, e quando chega o pior momento do seu dia, você pensa: agora é o momento perfeito para estudar aquela matéria insuportável que eu odeio, que eu realmente não consigo aprender. Então agora que tá a casa inteira fazendo muito barulho, tô cansada já, sem energia alguma, eu vou estudar essa matéria. É isso, este é o momento. Isso acontece porque o seu cérebro ajudou você a ter esse comportamento. Então ele o tempo todo te mostrou opções mais fáceis, porque ele não queria passar pelo processo de aprender aquilo que é difícil, sabe? O conteúdo que é difícil gera muito mais esforço pro cérebro, gasta mais energia, de certa forma. Então o que acaba acontecendo é que o seu cérebro, quando ele chega ali no nível mínimo de energia dele, ele pensa: agora eu vou me dedicar àquilo que eu não gosto, porque assim eu vou trollar a minha humana. E o que a humana vai pensar? Vai estudar aquela matéria que ela odeia, que ela acha difícil, quando ela tá bem cansada. Ela talvez nem consiga estudar todo o conteúdo, mas vai sentir assim: ufa, missão cumprida, estudei hoje. Só que vai servir pra vários nadas. Porque primeiro, você estudou com muito mais preguiça, já que tinha menos energia. Segundo, o que acabou acontecendo foi que você não teve um estudo produtivo. Ainda que você tenha visto todo o conteúdo, se você pegou o seu pior momento do dia pra estudar aquele conteúdo, pode ter certeza que você não absorveu completamente aquela matéria. Pelo fato de que os seus neurônios não estão mais trabalhando tanto a seu favor, sabe? Seu corpo não quer mais estudar aquele conteúdo. Então, por conta disso, ele não vai estudar direito. Ele vai estudar superficialmente pra que você tenha a ideia de que você estudou, pra que você se sinta imediatamente bem, pensando: ufa, cumpri a missão. E quando chegar o dia da prova da ETEC, o que vai acontecer, humana? Você vai lembrar que você não conseguiu aprender aquele conteúdo, porque ele não está mais na sua cabeça. Você muitas vezes não consegue fixar o conteúdo, não consegue entender nenhuma vírgula do conteúdo, não pega a essência do conteúdo, mas na sua mente você acha que tá tudo bem, afinal de contas você estudou, mesmo sendo no pior momento do seu dia, aquele em que você estava já quase dormindo, ou então em que você estava surtando de estresse porque seu irmãozinho de 5 anos queria brincar, sabe? Então o que acontece é que isso gera mais preguiça ainda, e pior do que gerar mais preguiça durante o momento do estudo, é que esse comportamento faz com que você não tenha um desempenho tão bom na hora da prova. Lilian, eu acho que você tá lendo meu pensamento, porque eu realmente faço isso com muita frequência. Mas afinal de contas, então, tem como se livrar dessa mania ou eu tenho que ficar refém dela pro resto da vida? Respira e não pira, porque tem sim como você fazer isso. E o primeiro passo é simplesmente você organizar melhor tua rotina de estudos e sempre saber quando você vai ter lição de casa ou vai ter que estudar aquele conteúdo que é mais difícil pra você, que é mais chato, que é mais cansativo, pra que assim você inclua esse conteúdo num horário que seja mais produtivo. Então também é importante que você analise a tua rotina pra saber qual horário é o melhor pra você estudar. Então aquele momento de maior pico de energia, aquele em que você consegue estudar muito bem, consegue ter um resultado muito bom, consegue se concentrar melhor, vai ser o momento que você vai dedicar pra aquela tarefa que é importante demais, mas que você não gosta muito, sabe? Porque o fato de você não gostar não significa que a matéria não é importante pra você, concorda? Então, quando a matéria é muito importante e é difícil, pegue o melhor momento seu pra que você consiga dar conta daquela matéria e, claro, sempre tenha uma boa recompensa pra você, pra quando você conseguir cumprir aquela meta que você tinha, que era, no caso, estudar aquele conteúdo. Primeiro gatilho da preguiça foi resolvido, então vamos agora ao segundo gatilho da preguiça, que é o conteúdo extenso demais. E eu sei que essa é uma coisa que você não consegue controlar, afinal de contas, se você tiver que estudar, por exemplo, o Brasil República, ele vai ser um conteúdo extenso de qualquer jeito, quer você queira, quer não. Inclusive, já falei sobre o Brasil República aqui no canal, tem uma aula muito boa pra você, então eu vou deixar aqui nos cards pra que você veja depois desse vídeo e já aprenda Brasil República. E o fato é que tem como você interferir nesse
segundo gatilho, ainda que ele pareça fora do seu controle. O que acontece é que não tem como você fazer com que a matéria deixe de existir ou que ela seja mais curta. Mesmo que o conteúdo seja extenso, se ele for importante para a prova da ETEC, como é o caso de Brasil República, você precisa estudar aquele conteúdo, certo? Mas você pode dividir aquele conteúdo em partes menores. Isso porque o seu cérebro, quando depara com uma coisa muito extensa, principalmente se for algo difícil para você, por exemplo, se você é super de exatas, odeia história e tem um conteúdo de história que é muito extenso, o cérebro pensa em travar na hora, porque ele acha que ele não consegue processar tudo aquilo de uma vez, sabe? É como se você quisesse colocar muita coisa dentro de um único liquidificador ao mesmo tempo. Vai acabar transbordando ou até quebrando o liquidificador, concorda? Então pro cérebro é a mesma coisa, ele entende como se ele fosse um liquidificador tendo que processar muita informação de uma vez e ele não quer isso. Então ele faz com que você fique com preguiça, com que você perca o foco, com que você fique assim, tipo, olhando pra mosquinha que passou ali enquanto você estava estudando, ou então pensando na morte da bezerra, sabe? E o que você precisa fazer é dividir em partes. Ainda que você vai estudar naquele mesmo dia, faça pausas entre cada parte daquele conteúdo ou mescle com outros conteúdos menos extensos e mais legais pra você, para que assim o cérebro consiga absorver muito melhor aquela informação sem que ele fique surtando e sem que ele faça com que você tenha preguiça ou que você procrastine aquele tópico. Terceiro gatilho da preguiça é você ir estudar como se estivesse prestes a dormir. Como assim? Olha só, muitas pessoas quando elas vão estudar, elas vão pra cama, pegam um cobertor, colocam meias, pijama e, gente, isso dá a ideia pro cérebro de que é hora de você dormir, não de você estudar. Porque é isso que a gente faz quando dorme. Coloca um cobertorzinho, coloca uma meia. Claro, isso se não tiver um calor tão forte quanto aqui em Praia Grande, não é mesmo? Então, o que você acaba fazendo é dando a ideia pro teu cérebro de que é hora de descanso e não de estudo. Claro, eu entendo que muitas pessoas só têm a cama como lugar de estudos, mas isso não significa que você precisa pegar um cobertor e colocar um pijama, concorda? Outro erro também é a pessoa apagar as luzes na hora de estudar ou deixar uma luz muito fraquinha. E o que acontece é que a gente tem um hormônio que está relacionado ao sono, chamado melatonina. E curiosamente, ele é produzido no escuro. Por isso que a gente dorme muito melhor num ambiente escuro. E quando o dia começa a ficar mais claro, entram aqueles raios de sol pela janela, a pessoa começa a despertar. Porque quando tem ali a iluminação, a gente tem uma diminuição da produção desse hormônio e assim você tem menos sono, sabe? Então quando você estuda em um lugar totalmente escuro, sem luzes, primeiro, você força muito mais a sua visão e você pode prejudicar a visão. Segundo, muitas vezes você nem consegue enxergar. E terceiro, vai dar mais sono pra você. O cérebro vai achar que é hora de você dormir. Então por isso, acenda as luzes e estude num lugar que não te lembre o ambiente de dormir, sabe? Que não te dê aquela vontade de dormir. Ainda que seja a sua cama. Não pega o cobertor, não fica se enrolando para estudar, não. Estude pensando que você está estudando e não induzindo o cérebro a pensar que é hora de dormir. Porque se você apaga a luz, se você dá a ideia de que é o momento de sono, já era. Você vai acabar dormindo mesmo, vai ter ainda mais preguiça depois que você acordar, porque você vai ter ainda aquela vontade de continuar dormindo. Porque o nosso corpo tem alguns ciclos de sono. Então é muito comum que quando você dorme um período ali, aconchegadinho, com a sua coberta, tudo apagado, você queira continuar dormindo por ainda mais tempo. Quem nunca fez aquele experimento de dormir só mais 5 minutinhos e acabou dormindo depois por 5 horinhas ou então a noite toda e assim por diante? Então, primeira coisa, mantenha as luzes acesas, não faça do teu ambiente de estudo um ambiente de dormir ao mesmo tempo e também tome cuidado com o horário em que você vai estudar. Porque se você pegar para estudar justamente aquele horário em que o sono vem com força, você vai ter mais preguiça ainda de você estudar. Vai ser uma preguiça aliada ao sono e você sabe muito bem que se a preguiça sozinha já faz estrago, imagina quando vem o sono junto ou a procrastinação ali de mãos dadas com ela. Então, hora de estudar é hora de estudar, hora de dormir é hora de dormir. Não misture as duas coisas, porque o resultado nunca é positivo. Quarta coisinha que talvez você cometa todos os dias, que causa muito mais preguiça e você não sabia, é tomar pouca água. Mas Lilian, qual a relação entre a água e os meus estudos pra prova da ETEC? Porque assim, a água é só pra hidratar meu corpo, não é mesmo? Ou pra tomar banho também. Sim, a água vai hidratar seu corpo, mas o seu cérebro faz parte do seu corpo, concorda? E pelo fato de você ter um cérebro que precisa de energia e de oxigenação para que você consiga estudar, para que você consiga manter o foco nos estudos, quanto menos água você toma, menos oxigenação rápida você vai ter e assim você vai ter mais cansaço. E cansaço aumenta a preguiça. Então é muito comum que a pessoa que bebe pouca água, depois de meia horinha estudando
estudando já fique meio assim, aí ela começa a ver tudo meio embaçado porque ela tá com um pouco de sono, aí vem uma dor de cabeça que a pessoa não entende, ela não percebe que a dor de cabeça é o cérebro dela ali fritando os neurônios e não tem nenhuma aguinha pra refrescar, sabe? Então é importante demais que você tome água, não só enquanto você estuda, mas ao longo do seu dia. Isso é bom pro seu corpo inteiro, mas também muito pros seus estudos, então ajuda demais mesmo a você ter menos preguiça, ter mais concentração, mais foco, porque quanto mais oxigenado o seu cérebro estiver, melhor você vai conseguir ter atenção àquilo que é necessário, que no caso é você focar no teu estudo, resolver aquele exercício, estudar aquele tópico que é um pouco difícil e assim por diante. Então, uma dica, tenha uma garrafinha de água e deixe sempre perto de você enquanto você estuda. Por exemplo, se no teu quarto tem uma mesinha de estudos só pra você estudar ali, coloca uma garrafinha de água sempre por perto, então nem precisa ser muito gelada a água não, pode ser na temperatura que você quiser, pra que você consiga oxigenar o seu cérebro, e oxigenando o seu cérebro, você vai conseguir ter um rendimento muito melhor nos estudos. Mas atenção, é água, tá? Não é pra você viciar em café, nem refrigerante, nem em suco de caixinha. A água é quem vai te dar esse potencial todo. Porque se você tomar, por exemplo, um suco cheio de açúcar, ou então refrigerante, ou tomar muito café, ou você pode ficar num estado de alerta, mas sem conseguir concentrar direito em alguma coisa, ou você pode ficar com muito carboidrato, muito açúcar no seu sangue, e assim você vai ter um pico de energia e depois de 5 minutos já vai estar morrendo de preguiça de novo. Então é importante que seja água mesmo pra hidratar você. Faz muito bem pro seu corpo, até sua pele agradece, então tome água com bastante frequência. Chegamos agora ao nosso quinto gatilho da preguiça, e essa é uma coisa que eu tenho certeza que faz parte da vida de 9 entre 10 pessoas que vão prestar o vestibulinho da ETEC, e pode ser que você seja uma dessas 9 pessoas, que é o excesso de distrações. Se eu estivesse aqui gravando esse vídeo 20 anos atrás, na verdade eu acho que 20 anos atrás nem teria YouTube ainda, e eu era um bebê 20 anos atrás, mas enfim, isso não vem ao caso. O fato é que 2 décadas atrás, as pessoas tinham muito menos distrações do que hoje. Então, uma pessoa, um adolescente, tinha como distração, por exemplo, um livro, ou então sair com os amigos, ou ficar algumas horas ao telefone. Porque a internet era algo muito menos acessível, existiam muito menos jogos do que hoje, então hoje em dia tem várias modalidades de PlayStation e assim por diante, e isso faz com que as pessoas tenham muitas distrações. Então, uma distração pode ser um clipe novo da sua banda favorita, que 20 anos atrás a pessoa teria que esperar passar num canal de música, ela não podia simplesmente acessar no YouTube, sabe? Então, assim como a tecnologia facilitou muito os nossos estudos, trouxe muito mais distrações para algumas pessoas. Então, se você gosta muito de uma banda, por exemplo, quando sair um clipe novo daquela tua banda de K-pop que você ama, você vai querer assistir. Quando sair um episódio novo da série que você adora no Netflix, você vai querer assistir. Quando a sua amiga mandar oi, você vai querer responder no WhatsApp. Quando o crush curtir uma foto, você vai querer stalkear pra saber, meu Deus do céu, o crush estava me stalkeando também. E assim por diante. Então, quanto mais distrações você tem, mais você procrastina, por isso que eu falei que preguiça e procrastinação andam de mãos dadas. E quanto mais você procrastina, mais preguiça você vai ter, porque a tendência da procrastinação é fazer você empurrar as coisas com a barriga. E assim você vai cair naquele primeiro gatilho, que é você deixar aquele conteúdo que precisava ser estudado justamente pro pior momento do seu dia, sabe? Então vira como se fosse uma cascata de dominós. Um erro vai levando a outro. Então o que você pode fazer pra driblar esse quinto gatilho é simplesmente você, na hora de estudar, tirar a distração de perto de você. Lilia, mas como é que eu vou me livrar da minha distração, sendo que eu nem sei qual distração é a minha? E é o seguinte, a maior distração hoje em dia, quase sempre, é o celular, mas eu sei que muita gente estuda exclusivamente pelo celular e tem maneiras de você conseguir se livrar da distração. Primeira coisa, identifique quais aplicativos fazem você se distrair mais, perder o foco e ter preguiça de estudar. Por exemplo, se você percebe que toda vez que você vai começar a estudar, você procrastina vendo mensagem no WhatsApp, o WhatsApp então é o grande vilão. Calma que você nem vai precisar excluir o WhatsApp, tá? Outra coisa, se você percebe que você tá ali estudando com foco total, aí chega uma coisa difícil e você pensa, Vou olhar o feed do Facebook rapidinho. e fica 40 minutos no feed do Facebook, Facebook é a tua distração. Para outras pessoas, talvez sejam joguinhos, ou então vídeos de gatinho no WhatsApp, ou no Instagram, e assim por diante. Então veja quais aplicativos são tuas distrações, e a primeira coisa que você pode fazer, que é menos radical, digamos assim, é você tirar as notificações, porque assim você não vai receber várias mensagens enquanto você estuda, e não vai ficar perdendo o foco toda hora. Segunda coisa um pouco mais radical dessa vez, é que você use um aplicativo que vai bloquear aqueles aplicativos que atrapalham
protegerão você. E você vai ter que colocar uma senha, por exemplo, ou vai ter um prazo para que você consiga voltar a usar aquele aplicativo que te atrapalha. Então, quando você faz isso, o seu cérebro entende que tem uma barreira impedindo você de acessar tão facilmente a sua distração, sabe? Ter uma senha para colocar ou então um prazo que precisa cumprir vai barrar você e você vai pensar assim: peraí, eu não posso distrair agora eu tenho que estudar. E você vai voltar ao seu foco nos estudos. Mas se você não precisa ter o celular por perto, porque você estuda pelo computador ou pelo tablet, então guarde o celular, sabe? E se você sabe que você vai se trollar, peça pra alguém da tua casa guardar por você num lugar muito estranho que você jamais imaginaria e só devolver quando você terminar de estudar. Porque assim a pessoa vai ajudar você. Isso vai gerar uma outra coisa, que é o comprometimento público. Quando você se compromete só com você mesmo, a chance de você não cumprir é muito maior. Agora, quando você fala pra outra pessoa que você tem aquela meta, você quer cumprir pra não decepcionar a pessoa e não pagar micão. Então, no fim das contas, fale com alguém também pra não deixar você se distrair, certo? Como você ficou aqui até agora comigo, eu entendo que você realmente quer se livrar da preguiça de uma vez por todas. Então eu trouxe mais uma coisa, um bônus aqui. Uma coisa que talvez você já tenha feito também e não percebeu que fez, que causa mais preguiça ainda. Que é você dificultar o processo de estudar, sabe? Muitas pessoas não percebem que fazem isso, acham que é ok. Mas é o simples fato de você não deixar o teu local de estudos já pronto pra você estudar. Ou então é o simples fato de você não criar uma rotininha pro teu estudo. E assim, quando você tem que estudar, o seu cérebro tem muito mais esforço. Porque ele não precisa simplesmente fazer você sentar na cadeira, começar a assistir a videoaula, fazer anotação, fazer estudativo, resolver questões e depois você finalizar o teu estudo. Não, você vai ter várias tarefinhas menores que dão um pouquinho de trabalho, gastam um pouquinho de energia. Por exemplo, compara duas situações aqui comigo. Imagina a situação A. A situação A, todo dia quando vai estudar, você precisa pegar o caderno, depois precisa separar as canetas, depois precisa arrumar a mesa de estudos, depois encher a garrafinha de água, depois limpar a cadeira que você deixou cheia de poeira de borracha ontem, apagando anotações, pra só assim começar a estudar. Não parece que dá mais trabalho? Agora a situação B. Na situação B, você deixou tudo limpinho ontem, organizado, já deixou o seu caderno no local, deixou as canetas também ali, computador do ladinho pra você acessar a plataforma de estudos que você usa, tudo certo. É só você sentar, abrir o computador e começar a estudar. Não parece muito mais fácil? Então, quando você dificulta o processo, quando você não organiza o teu local, quando você não se prepara previamente, você acaba aumentando a preguiça. Agora, quando você facilita o processo, deixa tudo ali prontinho, só pra você literalmente sentar e estudar, fica muito mais fácil. O teu cérebro não vai ter pra onde escapar. Ele não vai querer trollar você, porque ele simplesmente não vai encontrar uma saída pra trollagem, sabe? Então, por isso, facilite sempre o processo de você estudar e dificulte o processo de se distrair. Então, por exemplo, se você só se distrai quando a tua melhor amiga te manda mensagem no WhatsApp, bloqueia a tua melhor amiga por algumas horas, ou então coloca arquivada a mensagem dela, pra você não ter vontade de mandar uma mensagem, assim por diante. Por isso, eis a regra para não ter preguiça. Facilite o processo que você tem que fazer, que no caso é o de estudar, certo? E depois, dificulte o processo que atrapalha você, que é a tua distração, beleza? E aí, percebeu como tem algumas coisinhas tão simples que você faz quase todo dia e que te dão mais preguiça ainda de estudar? Então, faz o seguinte, clique em gostei aqui nesse vídeo pra mostrar pra mim que você gostou de entender tudo isso, que você vai mudar esses hábitos de estudos pra conseguir de uma vez por todas tua aprovação na prova da ETEC e também pra mostrar pra mim que você gosta de conteúdo sobre estratégia de estudos e técnicas pra que você estude melhor, beleza? Além disso, se inscreva aqui no canal clicando no botãozinho vermelho que tem inscrever-se. Quando você faz isso, você vai conseguir acompanhar os próximos vídeos aqui no canal. E assim você não vai perder nenhum conteúdo importante que eu publico toda semana pra te ajudar a conquistar a tua tão sonhada vaga na ETEC. Então se inscreva aqui no canal, porque assim você vai conseguir acessar as videoaulas que eu posto aqui e também resoluções de questões e outros vídeos de estratégia. E se você quiser me acompanhar em tempo real, ter dúvidas respondidas nos stories, conseguir participar do quiz toda quinta-feira, me siga no meu Instagram, que é Lilian Cruz Oficial, com 2 L's no meio, vai aparecer aqui na tela pra você, porque lá no Instagram eu interajo muito com os vestibulindos que realmente querem passar na prova, tem muito conteúdo massa pra você também. Então me siga no meu Instagram pra você ficar por dentro de tudo. Então é isso, chega de preguiça nos estudos, a gente se vê no próximo vídeo. Eu torço muito pela sua aprovação. Um beijo e tchau!